personagem pouco conhecida, mas que após alguma investigação percebe-se que ela tem uma grande história, aliás, como talvez todas as personagens mitológicas acabam por ter uma história desde o seu nascimento até à sua morte. Embora Circe seja particularmente conhecida por uma passagem na Odisseia, mas já lá vamos. Falando de Circe, Circe é uma personagem controversa, é uma personagem mais obscura. Ela é essencialmente conhecida por transformar homens em animais. Mas ela, podemos falar um bocadinho do início, como disse, que ela tem uma história do início ao fim, não tentando entrar demasiado naquilo que é o seu nascimento, isto porque esta personagem, ao longo da história, nós sabemos que ela é filha do deus Sol, de Hélios, mas quanto à sua mãe, não é sempre tão linear. Há várias formas de contar, digamos assim, ou várias passagens. Eu cinjo-me àquilo que penso que foi a história mais antiga, ou por aquilo que eu consegui entender, seria o início da história de Circe, e esse sim, então, com Hélios, como o seu pai, o deus Sol, e a sua mãe seria Perseide, Persa. Bom, existem vários nomes, embora seja a mesma personagem, que era filha do Titã Oceano, uma filha do Titã Oceano. Ela, muitas vezes, Circe é considerada uma deusa, muitas vezes é considerada uma ninfa. Bom, aquilo que nos interessa é tentar entrar mais na personagem, não focar tanto realmente aqui os seus pais, ou de onde teria vindo. O único ponto interessante é que ela era considerada uma feiticeira, deusa da magia, deusa da transformação, não é? Embora não tenha sido assim chamada, mas depois também vamos fazer aqui uma pequena relação com este nome da nossa atividade. Ela era também a deusa da lua nova, e a lua nova nasce do sol, não é? Pronto, portanto aí temos a principal ligação a seu pai. Desde muito cedo se notou que Circe tinha uma predisposição ou uma maior facilidade com a natureza, com as ervas, com poções. Ela era conhecedora das potencialidades que existem na natureza e sabia usá-las. Isto logo muito desde cedo. Depois, para vos contar um bocadinho da história, existe a altura em que ela é casada com o rei de Sármatas e reza a lenda que o envenenou. Envenenou-o, e por tê-lo envenenado foi exilada pelo seu pai, escoltada até uma ilha onde permanece, que é a ilha de Ea, ou Enea, mas é mais conhecida por Ea. Ela é apenas acompanhada por 4 ninfas, que digamos que eram as suas... trabalhavam com ela nesta arte das poções, na arte de usar a natureza e aquilo que a natureza tem de força, de poder. Estas 4 ninfas muitas vezes são relacionadas com os 4 elementos, sendo que ela era quem os coordenava, era ela que fazia as misturas, era ela que sabia, embora cada uma delas trabalhasse de forma independente, era ela quem estava a supervisionar esses trabalhos.
Depois também existe uma outra passagem na história de Circe em que Glauco, que era também existem várias histórias relativamente a Glauco, mas dizendo que ele seria um deus marinho, e Glauco, está perdidamente apaixonado por uma ninfa, que era Sila, que era uma ninfa lindíssima, mas Sila não queria Glauco. Sila não estava na mesma vibração, digamos assim, não era quem ela queria, e Glauco, desesperado, procura a ajuda de Circe para ter o amor de Sila. Só que acontece que Circe acabou por se apaixonar por Glauco e, em vez de o ajudar, ela queria Glauco para ela mesma e tenta, através das suas artes de sedução e de poções, atraí-lo. Só que ele continua sempre focado no seu amor por Sila e rejeita a deusa. Ora, rejeitar uma deusa não é uma coisa, ainda para mais uma deusa da magia, da feitiçaria, não lhe correu muito bem. E então o que aconteceu foi que Circe acabou por jorrar uma poção no lago onde se banhava Sila, e Sila, ao mergulhar, conforme sai, assustada por uma série de monstros com muitas cabeças que estavam a rodeá-la, ela tenta fugir desesperadamente até que se percebe que esse monstro era ela mesma. Essas cabeças, esses pés, esses braços saíam todos dela mesma. E então Sila ficou transformada num monstro horrendo. E foi a correr para Glauco, desesperada, mas Glauco rejeitou-a. Mas também acabou por rejeitar Circe. Okay? Portanto, não foi um final feliz para Circe, mas foi uma tragédia grega, como se costuma dizer, nesta história de amor. Ora, como vos disse, e é verdade, Circe é mais conhecida pela sua passagem na Odisseia, em que depois de algumas aventuras, eu penso que na última sessão, eu não sei se estariam cá todos, mas que foi com o professor Cleto, ele falou desta passagem em que, portanto, Ulisses, Odisseu, digamos assim, ele, depois de algumas aventuras, acaba por ir parar com os seus homens à ilha de Circe. Primeiro descansam na praia e de manhã vão observar o local onde estavam. Também já estavam a fugir de tantas aventuras e desventuras que precisavam realmente de descobrir algum sítio com mais tranquilidade, e descobrem que existe uma casa no meio da floresta densa de onde saía fumo da chaminé. E então Ulisses envia o seu Euríloco, como é que se chama o seu capitão? Não é capitão, salvo erro? Bom, não interessa. Mandou Euríloco e uns quantos homens para investigar, para ver o que é que se passava. E eles, ao entrar na floresta densa, percebem que havia algo de estranho, porque era uma floresta muito densa, cheia de animais selvagens, leões, tigres, ursos, lobos, mas todos os animais eram extremamente dóceis. Nenhum dos animais era feroz, não pareciam animais selvagens, embora tivessem aparência de animais selvagens. Ora, nisto, eles acabam por ser convidados por Circe, desculpem, a entrar, mas Euríloco fica desconfiado e não entra. É o único que não entra. Todos os restantes homens entram e Circe convida-os a sentar, convida-os para um grande banquete. Ora, isto eram homens que estavam cheios de fome, depois de uma série de aventuras, com poucos mantimentos e com uma casa com ninfas. Ora, todo um banquete à sua espera e, obviamente, que eles acabaram por se deixar seduzir. E a primeira coisa que Circe faz é dar-lhes uma bebida e deixa-os comer, deixa-os beber,
E depois deles beberem essa poção, que eles não sabiam que seria uma poção, pega na sua varinha mágica, bate-lhes com a varinha e manda-os para o sítio deles. Ao fazer isto, o sítio deles era a pocilga que ela tinha, eles começam-se lentamente a transformar em porcos, embora continuem com uma mente sadia, normal, eles tinham consciência do que estava a acontecer, embora não conseguissem fazer nada contra isso. Portanto, estavam simplesmente a tornar-se porcos. Bom, para terminar, só para saberem como termina, já vamos um bocadinho aqui à parte que pode ser a parte mais simbólica, ou a análise da parte simbólica deste mito. Euríloco, depois de se aperceber do que se passa, ele não interviu de forma nenhuma, aquilo que ele fez foi correr de volta para Ulisses para lhe contar o que se tinha passado. Eles já tinham, depois de uma série de aventuras, eles já tinham perdido imensos homens e estavam praticamente metade da tripulação tinha neste momento desaparecido, eram porcos. E aquilo que eles entenderam era que estavam numa ilha de uma feiticeira, falando do lado negro da feitiçaria, não é? Da magia negra, digamos assim. Ele corre para contar a Ulisses quer automaticamente ir salvar os seus homens, muitos dos homens que restavam não queriam, achavam que aquilo era uma missão suicida, que tinham que voltar, tinham que fugir, tinham que se salvar, já eram tão poucos e tinham que regressar a casa, mas Ulisses não cede e vai sozinho. Vai sozinho e a meio do caminho é interceptado por um deus, por Hermes, que o alerta daquilo que ele vai encontrar e dá-lhe uma raiz antídoto que se chamava Molly. Explica-lhe exatamente o que ele tem que fazer e que ele, quando tem que beber a poção que Circe lhe der, portanto não pode ir contra a vontade da deusa, mas que quando ela lhe tocar com a varinha, que ele tem que ir contra ela com a sua espada, ameaçá-la para ela entender que ele não vai ceder. Ora, e assim Ulisses fez. Ele foi, chamou-a, ela fez exatamente a mesma coisa, convidou-o a entrar, um grande banquete, tudo exatamente igual. Ele bebe a sua poção, mas como ele já tinha a raiz mole com ele, aquilo, conforme ela lhe dá com a varinha, nada acontece e ele faz exatamente o que Hermes tinha dito para ir contra ela, para a dominar, podemos dizer assim. E Circe fica completamente embasbacada porque nunca nenhum homem tinha conseguido ir contra a sua poção. Porque, na verdade, como vos disse no início, todos aqueles animais selvagens que estavam na ilha, que eram ursos, leões, tigres, o que fosse, que supostamente são o mais feroz possível, eles eram, na verdade, homens que tinham sido transformados por ela. Ora, entretanto, o mito continua. Eu penso que este será a parte mais culminante, digamos assim, mas para terminar e para vocês saberem o resto da história, ele acaba por ficar com Circe ainda cerca de um ano, obriga, obviamente, a devolver a forma aos seus homens. Ela não só lhes devolve a forma, como ainda os traz mais fortalecidos, mais belos, com melhores corpos. Mas a verdade é que ela, de alguma forma, consegue ludibriar Ulisses durante ainda um ano. Mas Ulisses tinha também, por conselho de Hermes, feito com que ela jurasse pelos deuses que nunca o ia enganar, como enganou os seus homens. Nunca. E então ela acabou por fazer esse juramento e cumpriu-o até ao fim. Até que, ao fim de um ano, e também porque os seus homens acabaram por chamá-lo à razão, Ulisses pede a Circe que o liberte, porque ele tem que regressar a casa, porque ele já, durante aquele ano, quase que se tinha esquecido que tinha uma missão a cumprir. Ela acede,
ela tinha-lhe feito um juramento e por isso a cede. Inclusive ajuda-os a preparar barcos, mantimentos, veste Ulisses com as melhores roupas e deixa-o partir. Bom, esta será a história entre Circe e Ulisses, que não termina aqui, porque ela, embora o início controverso, a verdade é que Circe acabou por ser por ser fulcral, porque na missão de Ulisses, porque ajudou a completá-la. Ele acabou por ir ao submundo consultar um oráculo a conselho dela, que lhe explicou como chegar ao submundo, como invocar os mortos, como fazer com que eles lhe dessem informações. Depois da ida ao submundo, eles ainda regressaram à ilha de Circe e depois disso, então, ela aconselhou como seguir viagem passando pelas sereias e por Sila, a tal ninfa que ela tinha transformado num monstro que depois ficou um monstro, ou seja, passou a assumir a sua natureza. Quando me chegou Circe às mãos, eu fiquei com muito receio de como é que nós falamos de uma personagem destas? Como é que se explica, como é que se explicam estes mitos? E também o próprio título, não é, desta conferência que se chama, ou desta palestra, que se chama Circe, a natureza, o poder transformador da natureza, assim aqui. Ora, Circe é primeiro uma feiticeira, não é? E nós podemos ver isto de uma forma literal, e vendo de uma forma literal é horrível, não é? Ela fez coisas terríveis, ela matou o próprio marido, ela transformou uma bela ninfa num monstro horrível e ela transformava homens em animais. Ora, Circe podemos vê-la como a própria natureza. Ela conhecia a natureza como ninguém, ela sabia usar o poder que a natureza tem como ninguém, porque esse poder era ela, estava nela. Circe seria assim a natureza, podemos falar da natureza, mas aqui se calhar é importante fazer uma divisão entre dois tipos de natureza. Podemos falar de uma natureza espiritual e de uma natureza plasmada, manifestada, física. Ora, eu vejo Circe como a natureza manifestada, a natureza física, a natureza que tem todo o poder nela mesma. Circe era conhecida também pelos seus longos cabelos e pelas madeixas entrançadas, como também quando Euríloco e os seus homens foram inspecionar a ilha e chegar à casa de Circe, quando lá chegaram ela estava a tecer, ela também era conhecida por tecer. Ora, tanto o tecer como as próprias tranças são símbolo da vida, da construção da vida. Mas da vida estamos a falar aqui, lá está, de uma vida manifestada. Ela tinha o poder nela de dar a vida, de retirar a vida também, porque isso efetivamente está na natureza. A natureza é o maior poder que existe para nós, não é? Nós vemos isso no poder de uma tempestade, mas que pode ser completamente destruidor, mas também conseguimos ver isso na natureza, na primavera, quando começam a florescer as primeiras flores e a seguir vêm os frutos. A natureza dá-nos a vida, mas também nos tira, não é? Costuma-se dizer que nós começamos a morrer a partir do momento em que nascemos, porque entramos numa espécie de countdown, não é? De vamos retirando
tempo à própria vida. Portanto, a natureza é mesmo isso. E, bom, ela transformava homens em animais. Aqui, o símbolo seria de dar a cada um a sua ou melhor, a aparência própria da sua natureza. Porque os homens que ela conseguiu transformar em porcos tinham dentro deles ainda a voracidade que eles não prestaram atenção aos sinais, não quiseram saber, entraram, comeram, não é? Ou seja, esta tendência animal de saciar necessidades básicas, e então ela deu-lhes a aparência daquilo que eles ainda tinham dentro, mas não conseguiu fazê-lo com Ulisses, porque Ulisses já tinha passado essa barreira. Ulisses já estava na posse de si mesmo. E aí, quando nós já estamos na posse de nós mesmos, quando nós, talvez podemos dizer que a natureza manifestada nada pode contra a natureza espiritual. Porque são dois mundos que, embora possam conviver, não se tocam. A natureza plasmada não pode fazer nada ao espírito. E então Ulisses já tinha ultrapassado essa barreira, Ulisses já tinha conseguido dominar a natureza manifestada. E por isso avançou perante Circe e conseguiu, digamos, subjugá-la à sua vontade. E aí a natureza manifestada já ajuda a natureza espiritual. Porque quando o espírito consegue pôr ordem na matéria, a matéria simplesmente ajuda, simplesmente segue o caminho. Não há forma de a manipular, mas quando nós ainda não temos essa natureza espiritual trabalhada, firme dentro de nós, é muito mais fácil cedermos aos desejos, às vontades voláteis, às pequenas coisas que nos chamam para fora constantemente. Mas Ulisses já tinha posse, já tinha posse da natureza interna, já dominava, já não era volátil, já não era dominado por essas paixões mais baixas. E assim Circe é isso, é a natureza que realmente está à nossa volta, que nos dá a vida, mas que também nos dá a morte. Por exemplo, a ideia de que, não sei se recordam que logo no início vos falei dela ter morto o rei de Sármatas, que era o seu marido, aí seria... ou seja, nós não nos podemos casar com a natureza plasmada. Podemos, mas ficamos agarrados à matéria. E ao ficar agarrados à matéria, o que é que sobra? O que é que resta? Nada. A morte, apenas. Só quando nós nos agarramos ou quando dominamos essa natureza, só quando nós já conseguimos ultrapassar a barreira do físico e entendermos-nos como um ser espiritual, que tem algo de divino em si, então aí conhecemos a eternidade. Mas até lá só conhecemos a matéria e morremos nela. E penso que é isto. É muito controverso porque quando nós olhamos para estes mitos de uma forma literal, e eu acho que é sempre a primeira abordagem que lhes fazemos, é sempre muito literal. É muito difícil tentar ver todas estas histórias como algo elevado, mas a verdade é que quando olhamos para a sabedoria passada, por exemplo, as sabedorias dos mitos ou das religiões, nós conseguimos perceber que elas estão veladas, e estão veladas por esta ideia
mais direta, estas capas mais diretas e um pouco horripilantes, não é? Mas temos que tentar ver, tirar essas camadas e ver o que está por trás. E por trás não seria a ideia de Homero a contar estas histórias, não seria chocar nem contar histórias de terror, mas seria sim mostrar ao homem o que está por trás, qual é a verdade por trás de todos estes símbolos que nós vamos encontrando.